Queridos, nós estamos nessa série de exposições pensando a respeito de uma fé não fingida em meio a um mundo fingido e fazendo essa autoanálise ao longo das últimas exposições, pensando em coisas que nós podemos ver em nós e ao nosso redor que denunciam se a nossa fé é só uma fé cultural, é só um jeito de viver e dizer que somos cristãos, ou se ela é de fato enraizada na palavra de Deus. Até aqui temos visto que o Evangelho, ele está fundamentado na pessoa de Cristo, na encarnação de Jesus. João começa falando exatamente a respeito disso, aquilo que os olhos viram, aquilo que as mãos tocaram, aquilo que os apóstolos, as primeiras testemunhas presenciaram. Jesus não é um mito, Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma filosofia, Jesus é um personagem histórico. Deus, no tempo e no espaço, entrou no nosso mundo, se fez carne, habitou entre nós e morreu substitutivamente pelos nossos pecados. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho começa com essa realidade escancarada diante de nós. Deus se humilhou em nosso favor, ao Cristo assumir a nossa forma de carne, a humanidade de cada um de nós, para que por meio desta humanidade perfeita, sem pecado, pudesse levar na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas inconsistências, os nossos erros, os nossos vacilos, seja na mente, seja na boca, seja nos atos, seja naquilo que deveríamos fazer e não fazemos. E desde então nós passamos agora a viver buscando honrar essa graça que nos abraçou, que nos alcançou. E João vai dizer então que existem alguns testes que nós podemos fazer com a nossa vida, para saber se de fato fomos salvos. Ele fala primeiro sobre esse teste de caminhar na luz, de viver uma vida coerente. Aquele que ama o Deus que está na luz, quer caminhar como alguém que está na luz. Depois ele vai dizer que isso se manifesta de maneira prática por meio dos relacionamentos. Eu não posso dizer que eu estou na luz, diz João, e odiar o meu irmão, não dá. É com aqueles que estão próximos, é com aqueles que testemunham da mesma fé que eu, que se mostra se de fato eu estou na luz ou não, nos relacionamentos, no afiar um ao outro. Então João faz aquela pausa estratégica para nos lembrar de que não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade que nos salva, porque diante destes testes nós podemos ficar completamente arrasados e dizer então eu não sou crente, porque eu não consigo me manter puro nos meus caminhos, eu não consigo gostar de algumas pessoas, então eu vou dizer eu estou lascado. Aí João diz calma, a salvação está ancorada no sacrifício de Jesus. Uma vez que somos salvos, caminhamos em novidade de vida. Mas não é a novidade de vida, não são os novos passos que nos salvam. É a obra de Jesus. Então João vai dizer que nós somos filhinhos perdoados, que nós somos aqueles pais que conhecem a Deus, que nós somos jovens, os jovens que já venceram o maligno, venceram os ardis do tentador, tentando nos humilhar e tentando nos fazer pensar muito menos daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Sim, ainda temos uma caminhada de transformação, de mudança, mas essa caminhada acontece juntamente com Cristo, Jesus conosco, moldando o nosso coração, moldando os nossos afetos. E na última mensagem nós pensamos que um dos empecilhos para que possamos viver essa vida transformada, essa vida de luz e essa vida de amor, é aquilo que equilibra o nosso coração. O que é que o nosso coração deseja? O que é que o nosso coração ama? Então João vai dizer que aquele que ama esse sistema de mundo, que tem cobiça dos olhos, que tem os desejos mais impulsivos da carne, e que tem a soberba de querer se mostrar para os outros muito mais do que de fato é, aquele que tem o coração nessas coisas, não consegue andar na luz, não consegue amar ao outro como Cristo nos amou, porque os seus amores são diferentes, os seus amores não estão fundamentados no próprio amor de Deus. Então nós terminamos pensando exatamente a respeito disso, de que nós precisamos colocar o nosso coração na eternidade, como diz o verso 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então João terminou na nossa última sessão nos mostrando a glória, nos mostrando a eternidade e nos fazendo lembrar que tudo o que experimentamos aqui é passageiro, é transitório, está acabando, mas aquilo que desfrutamos de Deus e para Deus perdurará por toda a eternidade. Então, se você não acompanhou a série até aqui, esse foi o resumão, né? O previously, como é que diz alguns
algumas séries, né? Um pouquinho anteriormente, em 1 João, né? Nós pensamos um pouco sobre isso. E hoje nós vamos meditar um pouco mais a respeito de uns cuidados que precisamos ter com o nosso coração nesse mundo enganoso, nesse mundo de fé fake. Não temos apenas aqueles que são crentes sabor crentes. Nós temos também o ensino, que é sabor cristão. É sobre isso que João vai nos ensinar nessa noite. Aquilo que parece, mas não é. Aquilo que se fala em nome de Deus, mas não é. E que pode nos levar a tropeçarmos quando nós não prestamos atenção. No versículo 18, 1 de João, capítulo 2, verso 18, diz assim, João mais uma vez de maneira afetuosa diz, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Verso 19 ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João começa aqui já colocando algumas coisas importantes para a gente pensar. Sabe que quanto mais o tempo vai passando e a gente vai vendo os noticiários, as redes sociais, e vemos guerras, e rumores de guerras e tantas outras coisas, começamos a pensar, eu acho que está chegando no final, né? Eu acho que a cortina já está descendo, já está quase na hora da volta de Jesus. E muitos são aqueles que começam até a ficar virando como um detetive, tentando entender, falava sobre isso nessa última quinta-feira, começamos a pensar a respeito do livro de Apocalipse na quinta-feira, eu falava a respeito disso, as pessoas às vezes querem olhar para a Bíblia, olhar para o Apocalipse, e ver se encontram pistas para descobrir quem é o anticristo, né? Será que o anticristo é o Donald Trump? Será que é o Elon Musk? Será que é, quem será? É o Papa? Quem que é? É um governante? Quem que é? E vão pesquisando, vão procurando, e pegam números, e pegam cores, e pegam símbolos, e falam, não é isso, estão loucos para entender as coisas dos fins dos tempos. E veja, a Bíblia nos ensina um pouco a respeito das coisas dos fins dos tempos. Mas a grande verdade é que nós já estamos nos fins dos tempos desde que Jesus morreu e ressuscitou. Quando o Espírito Santo se mostra em Atos capítulo 2, quando o povo é cheio do Espírito Santo, Pedro, diante da multidão, vai dizer, gente, o que vocês estão vendo aqui, essas pessoas assim, que estão falando em línguas que vocês nem conseguem compreender, eles não estão bêbados. Não, o que está acontecendo aqui, diz Pedro, é aquilo que está se cumprindo da profecia de Joel, que ele diz que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro diz, os últimos dias já começaram. Últimos dias tem a ver com esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia usa algumas frases que são parecidas com essa. Como é o caso dessa frase que João está usando. A última hora, os últimos dias, os últimos momentos. Nós estamos neste tempo, aguardando a manifestação visível de Jesus. E é comum que, quanto mais vamos nos aproximando desse retorno de Jesus, as pessoas comecem a se perguntar. E uma das perguntas que fazem é a respeito de uma figura que é relatada nas Escrituras, que é chamada por João de o Anticristo. Somente João usa esse título para essa figura. João fala isso na primeira carta, na segunda carta, deste indivíduo que vai se manifestar nos últimos momentos, nos últimos tempos. Paulo vai chamá-lo de o homem da iniquidade, ou de o filho da perdição. Alguém que a Bíblia vai nos mostrar que incorpora em si tanto um poder político, quanto um poder militar, recheado também de um poder religioso. Mas isso é para a aula de escatologia, e não é esse o nosso propósito nessa noite. Porque João está falando, calma gente, vocês sabem que esse anticristo, o anticristo, vai vir. Mas esse perigo está um pouco mais para frente. João vai dizer, tem um outro perigo que é iminente. Tem um outro perigo que já está acontecendo. João diz no versículo 18, esta sim é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora, preste atenção, muitos anticristos têm surgido. O anticristo vai se manifestar. E tem algumas características dele. Mas ele diz, calma gente, antes de se preocupar com o que vai acontecer lá na frente, existe um perigo acontecendo agora. Ele diz, muitos anticristos têm surgido.
E isso mostra que já é a última hora. A expressão anticristo não é só algo que está de maneira contrária, algo que se opõe, mas a ideia também de algo que se coloca no lugar de. Anticristo não é só aquele que é contra Cristo, mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo, ou que coloca alguma coisa no lugar dos ensinos de Cristo. É aquele que quer substituir, de alguma forma, a autoridade de Jesus. E ele diz, estes anticristos já estão aí. Se no tempo de João já estavam surgindo, imagina no nosso tempo. A Bíblia fala muito sobre falsos mestres, sobre falsos líderes, sobre aqueles que falam em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. E os irmãos que têm estado conosco nas quintas-feiras, nós temos meditado nas cartas gerais, e vimos o quanto João fala sobre essas pessoas, o quanto Pedro fala sobre esses falsos mestres, Tiago fala sobre isso, Hebreus fala muito sobre isso, a Bíblia fala muito, desde os tempos apostólicos, do perigo de darmos ouvidos ao falso ensino. Sim, esse é um perigo real, é um perigo presente, e é um perigo que é anunciado, foi inclusive anunciado pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 24, no famoso sermão escatológico de Jesus, o sermão das últimas coisas, em Mateus 24, Jesus vai dizer no versículo 23 primeiro, ele diz, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, ou falsos ungidos, e ele continua dizendo, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus, no seu sermão escatológico, já estava dizendo, gente, vai chegar um tempo em que vai surgir aí um monte de gente, falando, ó, Jesus está aqui, ó, Jesus está fazendo tal coisa, e olha, não vai ser só com palavras não, viu? Vai ter movimento, vai ter galera, vai ter milagre. O que a Bíblia nos ensina é que resultado visível, nesse sentido, não garante a aprovação de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que sobrenatural não garante a presença de Deus. Milagres não garantem a presença de Deus. Um público cristão gigantesco. João diz, calma gente, que o negócio é tão ardiloso, que se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Tem cara, tem cheiro, parece. No tempo que nós vivemos, queridos, muito cuidado com a dopamina evangélica anestésica, de coisas que são faladas em nome de Deus, para dar aquele quentinho no nosso coração, mas que não moldam os nossos corações, que não expõem as nossas fragilidades e as nossas necessidades de intervenção de Deus para mudar o nosso caráter. Sabe, sim, a Bíblia nos ensina muito, coisas que trazem alegria, satisfação, esperança, isso faz parte do ensino da palavra de Deus. Mas a Bíblia não é só isso, ela nos ensina também o quanto nós somos necessitados de uma transformação do alto, da modelação dos nossos sonhos, vontades, palavras, atos, pensamentos. E João está dizendo, cuidado, porque vai chegar um tempo, e não é só João que fala isso, Paulo também fala isso para Timóteo, Timóteo, cuidado, que nos últimos dias vão se avolumar mestres, que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, e vão se avolumar pessoas que querem ouvir o que os mestres têm a dizer, porque só tem gente vendendo, porque tem gente comprando, só tem público porque tem gente que gosta. E João diz, cuidado, parece crente, é sabor evangelho, mas não é evangelho, isso engana, isso faz com que a gente fuja do real sentido da palavra de Deus. Ele diz no versículo 19, algo que é perigoso, ele diz, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Ele fala de um perigo que vem de dentro, e esse é um perigo, desculpe a redundância, um perigo perigoso, vem de dentro. O problema é que quando vem de dentro, conhece a nossa linguagem, conhece as nossas canções, usa a nossa Bíblia, usa as nossas músicas, usa o nosso linguajar, fala os nossos jargões, saiu do nosso meio. João diz, cuidado, cuidado, este é o grande perigo. Sabe que Satanás,
o anticristo e os anticristos não vão vir com chifre, né, com rabo comprido, com tridente na mão, dizendo, eu vim te devorar. Não. A Bíblia diz que Satanás consegue se transformar, se manifestar como um anjo de luz. Tinha um pastor da minha adolescência que ele dizia que o diabo vem com um sapatinho de algodão, bem sorrateiro, bem silencioso. Por isso nós somos chamados à vigilância. Porque se fosse algo descarado, não precisava vigiar, não é verdade? Se fosse um negócio descarado, pronto, está na cara. E às vezes está, mas a gente não consegue perceber. João diz, existe um perigo, que é o perigo daquilo que saiu do nosso meio, mas que não é dos nossos, porque se fosse dos nossos tinha permanecido, e aqui João não está dizendo de mudar de igreja não, tá? João não está falando sobre mudar de igreja não, existem muitos motivos para mudar de igreja, alguns justos, alguns nem tão justos, mas cristãos saem de uma igreja, entram em outra, às vezes por questões geográficas, mudam de cidade, mudam de bairro, às vezes por questões de afinidade, tem um amigo que se converteu, eu vou lá para auxiliar na caminhada da fé, às vezes não vai muito com a cara do pastor, às vezes não vai muito com um tipo de ensino, muitos motivos existem, mas isso não faz alguém um anticristo. João está falando de outra coisa. João está falando de renegar o ensino, de renegar a fé bíblica, de renegar o próprio Jesus. Sabe, ele está dizendo aqui que saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam saído do nosso meio. Aqui João me dá a base, e eu vou dizer um negócio para você, eu não acredito em desviado, tá? Eu sou um ateu de desviado, não acredito em desviado. João diz aqui, se fosse dos nossos, tinha continuado no meio dos nossos. Mas porque saiu, nunca foi. Porque a gente pode viver numa igreja. Gente, o que tem de gente com cristianismo cultural? Que vem na igreja porque gosta do som, o contrário, né? Gosta do som, gosta da música. Às vezes, gosta da galera, gosta dos amigos, é um encontro social. Em vez de estar, sei lá, no boteco enchendo a cara, está com os crentes, está com a igreja. Às vezes tem uma menina bonitinha que ele está de olho, um rapazinho bonitinho que ela está de olho. Motivos para estar na igreja também tem dos montes. Nem todo mundo que se assenta nos bancos da nossa igreja ou das nossas igrejas veio porque ama Cristo e entende o Evangelho e quer caminhar como o povo de Deus. Motivos para estar na igreja também tem milhares. E aqueles que um dia não querem mais estar. Não estou falando na igreja, estou falando de caminhar com Cristo. Mas se alguém foi afetado pelo Evangelho, de fato, não tem como. Ainda que ele esmoreça, ainda que ele definha, ainda que isso aconteça durante um período de tempo, se o seu coração foi de fato abraçado pelo Evangelho, ele não consegue ficar longe. Uma hora volta. Uma hora volta. Por outro lado, se o coração não foi capturado pelo Evangelho, nem sempre vai permanecer e não volta mais. O que João está dizendo é que uma das mostras de que alguém foi tocado pelo Evangelho é a constância em Jesus, é caminhar com Jesus. E agora, de uma maneira um pouco mais clara, ele fala a respeito dos falsos mestres. Ele diz, estes falsos mestres saíram do nosso meio, e usam a nossa linguagem, usam a nossa Bíblia, cantam as nossas músicas, usam os nossos distintivos, se chamam de batistas, de isso e aquilo outro, usam os distintivos. Calma, gente, cuidado, João está dizendo. A verdade aqui é que isso é esperado. E não só agora, sempre foi assim. Jesus disse que seria assim. Mas no verso 20 ele diz que nós não estamos reféns. Deus não nos deixou vulneráveis. Deus não nos deixou sem proteção. Ao contrário, no verso 20 ele diz, mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. João diz, há um perigo. E esse perigo se mascara entre aqueles que se dizem em nome de Deus. Mas João diz, fique tranquilo, porque existe suprimento da parte de Deus para nos proteger. Primeiro ele diz que nós temos a unção. E é bonito isso, né? Vocês têm a unção.
Primeiro ele fala dos anticristos, e a palavra Cristo significa o ungido, né? Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias. Ele diz, de um lado tem aqueles que são contra o ungido, mas vocês são ungidos. Vocês são, desculpe a palavra, messianizados, cristianizados. Vocês receberam dessa unção. A unção de Jesus foi derramada sobre vocês, e isso aconteceu na pessoa do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, por meio do qual ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para curar, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Este mesmo Espírito que empoderou o ministério de Jesus, é o Espírito que está sobre cada filho e cada filha do Senhor. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos a unção de João. Isso é lindo demais, porque João está contrastando aqui com os gnósticos do seu tempo, que diziam, olha, você precisa de um conhecimento sobrenatural. Você precisa de um conhecimento que é um conhecimento assim místico, que Deus reservou só para algumas pessoas, só para os ungidões. Então aprenda com os ungidões, porque os ungidões têm visões, têm sonhos, têm revelações. Você não consegue, porque você não jejua o suficiente, você não ora o suficiente, você não vai na igreja o suficiente. Então você depende do ungidão, entendeu? João está dizendo, não tem isso, gente. Nós cantamos hoje que uma vez que o véu que separava foi rasgado, agora nós vemos essa luz do Senhor face a face, e ela brilha cada dia mais. Nós vemos a glória do Senhor se manifestando, nós vemos o próprio Deus de maneira crescente, vemos a revelação de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus, temos acesso. João está dizendo, todos vocês têm a unção, né? Aquela piadinha velha de pastor, uns são, outros não. Não, com Jesus não tem isso. Nasceu de novo, você tem a unção. É o que João está dizendo, vocês têm. Essa unção vocês receberam. E essa unção vem do próprio Deus, ela vem do Santo. Ele diz, eu não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade. João está dizendo assim, eu não estou dizendo nada novo, gente. Eu não sou o ungidão, nem João está falando que é o ungidão. Eu não estou dizendo para vocês algo que só eu sei, que é místico, e deixa eu contar para vocês esse segredo. Não, João diz assim, mas vocês conhecem. Isso que eu estou falando não é novidade. Vocês conhecem a verdade. E qual era essa mentira que estavam contando? Era esta mentira de negar o próprio Jesus. Diz aí o versículo 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o prometido, que Jesus é o Messias, que todo o Antigo Testamento, que toda a antiga aliança apontava para Jesus, e Jesus cumpre plenamente todos os requisitos para que ele seja reconhecido como o ungido e enviado da parte do Pai. Ele diz, quem é o mentiroso, senão aquele que olha para essas coisas e acha que não é bem assim, que pensa que Jesus é só um grande exemplo, uma boa filosofia. Jesus é apenas alguém para a gente se inspirar. Sim, a gente tem que se inspirar em Jesus, mas Jesus é muito mais do que um grande modelo. Jesus é o sacrifício substitutivo. Jesus é o pagamento que eu não conseguia dar. Jesus é o ticket de acesso à presença de Deus. Jesus é aquele que pagou a minha dívida. Jesus é aquele que me confere valor, e me confere valor por meio do seu sangue. Jesus não é só uma ideia. Jesus não é só uma filosofia. E João está dizendo, quem é o mentiroso, senão aquele que nega essas coisas, que nega que Jesus é o Cristo. E ele diz, isso é algo tão absurdo, que ao negar o Pai, ao negar o Filho, nós perdemos também o Pai. Quem nega o Pai e o Filho, é quem está fazendo isso, negando Jesus, nega os dois. Se não entende que Jesus é o Cristo, e Ele é o único acesso para Deus, logo, perde os dois. Perde o Pai, perde o Filho. Todo caminho leva a Deus. Toda religião leva a Deus. Não, basta você ser uma boa pessoa. Basta você ter um bom coração. Basta você ter uma boa vontade. A Bíblia fala, não, nada disso é suficiente. Nenhum dos nossos esforços é suficiente. A nossa pureza moral não é suficiente.
A nossa generosidade não é suficiente. Os nossos atos de misericórdia não são suficientes. A única coisa suficiente para nos achegar a Deus é o sacrifício substitutivo de Cristo. E todo aquele que se achega a Deus por meio de Jesus tem o acesso aberto, tem a mesa posta, tem o Pai que lhe ouve, que lhe recebe, que lhe transforma. Por isso João diz: cuidado, cuidado com a mentira que é dita em nome de Deus. Então, qual é o suprimento que nós temos para vencer os anticristos? Para vencermos o falso evangelho, para vencermos a falsa pregação? Primeiro ele diz no verso 20, nós temos o Espírito. Nós temos o próprio Espírito de Deus. Temos a unção do Santo. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir: Senhor, me dá discernimento, me faz entender. E esse é o lado subjetivo. Mas há também o lado objetivo. Ele diz no verso 22 novamente: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho, e todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E por que João está dizendo isso? Ele diz: porque eu já disse isso para vocês já conhecem. Eu não estou dizendo nada novo, vocês já têm a palavra, vocês já têm o ensino. Se por um lado nós temos o Espírito Santo como esse suprimento para nos fazer discernir, por outro lado nós já temos o ensino dos apóstolos, nós já temos a palavra de Deus, nós já temos a Escritura para julgar a nossa vida a partir dela, para julgar aquilo que é dito em nome de Deus a partir dela. A Escritura, a verdade revelada, é o que nos faz perceber o que está certo e o que está errado. E quanto mais conhecemos a Escritura, menos somos enganados por discursos feitos em nome de Deus. Quanto mais conhecemos os contextos dos textos que são citados, é mais difícil de nos enganar. A pessoa fala um negócio e usa um texto e fala assim: peraí, mas esse texto não fala disso. Se você ler o contexto inteiro, não fala disso. Mas a gente pode pegar um texto, retorcer, distorcer e fazer com que ele fale o que a gente quer falar. Agora, quando nós conhecemos a Escritura, na mediação do Espírito Santo, temos conhecimento, não somos levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina, nem pela astúcia, nem esperteza de homens que induzem ao erro. No verso 24, então, ele vai nos ensinar qual é a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, a nossa segurança. Ele diz no verso 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. João diz uma vez que nós temos o Espírito como esse instrumento de Deus para nos levar seguros até o nosso destino. Nós temos esse suprimento celestial do próprio Espírito de Deus. Não só isso, nós temos a palavra objetiva de Deus. Não é só aquilo que dá um calorzinho no nosso coração, não é só aquilo que parece bom, aquilo que parece gostoso, não é só aquilo que eu sinto, porque às vezes o que eu sinto é só calafrio, é só arrepio, às vezes o que eu sinto é só dor de barriga, às vezes o que eu sinto é só uma noite de sono mal dormida, às vezes sonho, e na maioria das vezes sonho é sonho. Aí eu sonhei com um navio que tinha 2 antenas e ele voava em cima de um rio de pipoca. O que significa? Significa que você tem que dormir mais cedo. Talvez procurar um psicólogo. Talvez tomar um remedinho antes de dormir. Na maioria das vezes, sonho é sonho. Aí eu senti um negócio. Pode ser algo de Deus? Sim, Deus também toca nos nossos afetos. Sim, Deus também nos dá impressões subjetivas. Deus faz esse tipo de coisa. O problema é quando tem gente que fala que Deus faz isso o tempo todo. Essas coisas são chamadas de sobrenatural por um motivo, porque elas não são naturais, elas não acontecem corriqueiramente. Então cuidado com pensamentos subjetivos, coloque toda a subjetividade ao escrutínio da palavra objetiva de Deus, o que Deus nos ensinou. Isso é seguro, isso é segurança para nós, é exatamente o que João está dizendo: permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Cuidado com gente que fica dizendo: eu tenho uma grande novidade, eu tenho algo novo para te mostrar. Sabe que aquilo de mais novo que nós precisamos é a boa e atemporal palavra de Deus, de uma visão correta da palavra de Deus, de nos alimentarmos da palavra de Deus. Cuidado se você ouve coisas muito inéditas, a possibilidade disso ser uma grande heresia é muito grande.
A palavra do Senhor já está conosco há 2000 anos. E não é um fulaninho que do nada teve a grande sacada, a grande ideia, que nenhum dos reformadores do passado viram, que nenhum dos grandes pregadores do passado viram. Cuidado, cuidado com gente que quer te vender grandes novidades. Submeta sempre ao crivo da Escritura. João diz, permaneça. Permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Conheçam a palavra de Deus. Ele disse, se vocês ouviram desde o princípio, permaneçam em vocês, permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho. Por um lado, nós somos chamados a permanecer na palavra, mas por outro, também somos chamados a permanecer em Deus, no Filho. Não basta conhecimento, não basta informação, é necessário relacionamento. Não basta só sabermos e dissecarmos a Deus como quem coloca um objeto num microscópio ou no telescópio, para tentar entender todos os meandros, cada palavra, cada minúcia. Deus não é um mero objeto de estudo, Jesus não é um mero objeto de estudo, Jesus não é apenas um conteúdo a ser aprendido, Jesus é uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Jesus é o próprio Deus, por isso precisamos permanecer em Deus, e permanecemos em Deus por meio do relacionamento, na oração, na comunhão com o povo de Deus, na busca incessante pela presença de Deus, no humilhar do nosso coração, na busca por revelação que vem da parte do Senhor. É quando sim, abrimos a nossa Bíblia e buscamos compreender a palavra, mas dizemos, Senhor, que isso não seja apenas ensino, que isso não seja apenas informação, Senhor, que o meu coração seja capturado pela Tua palavra. Me faz te amar, Senhor, me faz te amar tanto, a ponto de eu conseguir odiar o pecado. Senhor, eu não quero só saber que tal coisa é pecado, eu quero que o meu coração se despreenda dessa coisa. Senhor, eu não quero só saber o que fazer, eu quero querer fazer. Eu quero que o meu coração seja tão capturado pelo meu amor pelo Senhor, que deixa de ser um fardo, deixa de ser um peso, deixa de ser uma obrigação, deixa de ser cumprir um ritual. Senhor, eu quero te amar tanto, que eu não vejo a hora de chegar domingo para estar com os meus irmãos cantando e louvando ao Senhor. Eu não vejo a hora, Senhor, de começar o meu dia abrindo a palavra e lendo a palavra e orando a Tua vontade. Senhor, eu quero que o meu coração seja tão arrebatado pela Tua presença, que estar contigo seja, como diz o salmista no Salmo 119, que a Tua palavra é mais doce que o mel para minha boca. Sabe, queridos, às vezes a vida cristã vira mera obrigação, deixa de ser mel e vira brócolis. Não sei se você gosta, eu gosto de brócolis, mas se você não gosta, pensa num vegetal que você não gosta. Fala assim, é saudável, é necessário, mas não é gostoso. E sabe que às vezes a gente trata a palavra de Deus assim, a vida de igreja assim, o tempo de adoração assim, o culto assim. Eu sei que eu preciso, mas eu não gosto. Se eu pudesse, eu estava em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Porque não basta saber, não basta ler, é preciso ser lido por essa palavra. Não basta permanecer, é preciso que ela permaneça em nós. E isso só acontece quando nós desenvolvemos um relacionamento real com o Senhor. Sim, conhecimento faz parte do relacionamento. Faz parte de aqueles que nós amamos, nós queremos saber mais a respeito. Lembra quando você estava apaixonadinho no seu tempo de escola? Eu lembro que gostava de uma menina, isso eu era adolescente. Eu sabia a placa do carro do pai dela. Queria saber onde que mora, onde estuda, qual é o horário. Stalker, lembra do stalker? Quando você ama uma pessoa, você quer saber o máximo possível, quer saber o que ela gosta. Aí eu vou fazer uma rabada com bastante cebola, eu odeio rabada com cebola. Eu vou fazer um estrogonofe, estrogonofe é a comida preferida, porque ama, você quer saber. Informação faz parte de relacionamento. Mas só informação não é relacionamento. Você pode saber tudo a respeito de alguém, você pode saber tudo a respeito de Deus, você pode ser PhD em teologia, mestre, pós-doc, seja lá o que for, e nunca ter conhecido a Deus. Por isso João diz, permaneça na palavra, e permaneça em Cristo, permaneça em Deus. Que a palavra do Senhor deixe de ser brócolis, sei lá, e seja para nós
mais deleitosa, mais doce que o mel à nossa boca. E João vai dizer na sequência, permaneça, permaneça. Porque doutrina sim, doutrina importa. Ensino verdadeiro importa. Ah, mais importante é o amor, mas que amor? Baseado em quê? O amor de acordo com a sua cabeça? O amor de acordo com as concepções desse mundo? A Bíblia nos ensina o que é amor. E sim, o maior de todas as coisas é o amor. E a Bíblia nos ensina o que é amor e como amar. A melhor coisa é fazer caridade, ação social, cuidado, sim, isso faz parte. Mas por qual motivação? De qual jeito, com que coração? E tudo isso a Bíblia nos ensina. Sabe, o Tim Keller, no seu livro, o famoso livro Fé na Era do Ceticismo, um livrinho fabuloso para a gente ler, ele diz que existe um núcleo irredutível de crenças que nós precisamos manter para dizer que nós somos de fato cristãos. A doutrina importa, não basta crer em qualquer coisa. Agora, isso não significa dizer que todas as coisas na Escritura são plenamente claras, que a gente consegue entender todas as coisas. Não, tem coisa difícil, tem coisa complicada. Como eu disse, nós estamos nas quintas-feiras iniciamos a pensar no livro de Apocalipse. E só para a interpretação do Apocalipse tem pelo menos 16 escolas. Pelo menos 16 escolas. Que nos ajudam a pensar para onde vão os textos. Tem coisas que são muito difíceis. Pedro vai dizer na sua segunda carta, a respeito dos escritos de Paulo, ele diz, Paulo escreveu uns negócios muito difíceis, que tem muita gente aí distorcendo. A Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento, que as pessoas perscrutavam entender aquilo que foi revelado na Nova Aliança. Os profetas não entenderam, as pessoas da Antiga Aliança não entenderam. Aprove ao Senhor falar de um jeito que as pessoas não entenderam. E que em algum momento da história, Deus revelou todas essas coisas em Jesus. Quando Jesus apareceu, os fariseus não entenderam que era dele que a Bíblia falava. E eram muito espertos, muito estudiosos. Há coisas que são mais difíceis de compreender na Escritura. A Confissão de Fé Batista, um dos nossos documentos históricos, de 1689, ao falar da Escritura, ela diz o seguinte, na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras, nem igualmente evidentes para todos. Mesmo assim, as coisas que precisam ser conhecidas, cridas e obedecidas para a salvação, estão claramente propostas e explicadas em uma passagem ou em outra. E pelo devido uso dos meios comuns, não apenas os eruditos, mas também os indoutos podem obter uma compreensão suficiente de tais coisas. Olha que interessante o que a confissão nos fala, de que sim, existem coisas mais complexas na Escritura, mas aquilo que é necessário para ser conhecido, crido e obedecido, que produz salvação, ele diz isso está completamente claro nas Escrituras, seja num texto, seja em outro. De forma que tanto os doutos, tanto os crânios, quanto as pessoas mais simples, conseguem compreendê-las. Talvez você já tenha conhecido pessoas que não têm ensino formal, alguns que não sabem sequer ler. Eu conheci um senhorzinho que ele não sabia ler, a esposa dele sabia ler, e eles liam a Bíblia todo dia, todo dia. Na verdade, ela lia para ele, o homem que tinha a Bíblia na cabeça, que tinha conteúdo bíblico, que tinha sabedoria bíblica, mesmo sem ter frequentado escola alguma, mesmo sem conseguir ler, porque a palavra do Senhor, ela entra no nosso coração e ela nos molda, e aquilo que é necessário para a salvação, isso está plenamente exposto, é claro. Agora, existem outras coisas que são um pouco mais complexas, e essas a gente está aí com a teologia para ficar debatendo, conversando, mas elas não alteram o rumo da nossa salvação. Mas doutrina importa. Ensino importa, a verdade bíblica importa. Tim Keller, ao dizer que nós precisamos nos ater a esse conjunto, esse núcleo irredutível de crenças para dizer que nós somos cristãos, ele cita, por exemplo, a divindade de Jesus. Não dá para eu dizer que eu sou crente se eu não creio que Jesus é Deus. Não dá para dizer que eu sou um cristão se eu penso que Jesus foi só um cara legal. A divindade de Jesus é um tema que eu não posso dizer que eu sou crente se eu não creio nela. Outra coisa é a infalibilidade da Escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia me ensina a respeito de Deus. Não dá. Outra coisa é a necessidade do novo nascimento, que por meio da morte de Jesus, a morte expiatória de Jesus me está disponível. Não dá para dizer que eu sou um cristão se eu não creio que Jesus morreu pelo meu pecado. Não dá para dizer que
Eu só posso ser salvo por meio de Jesus. Desculpa, não dá para dizer que eu sou cristão se eu não dizer que eu só posso ser salvo por meio de Jesus. Jesus é o centro da fé. Doutrina faz diferença, conhecimento real faz diferença. No verso 24, então, ele diz que nós permanecemos em Deus, no Pai e no Filho, ao guardarmos a sua palavra. No verso 26 ele diz, isto que acabo de escrever para vocês, a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Nós aprendemos por meio da unção do Espírito que habita em nós. É palavra, é oração, é relacionamento por meio do Espírito Santo. E qual é o benefício disso tudo? Primeiro, nós conseguimos discernir o ensino certo do ensino falso. Ele diz, essa unção que vocês receberam, permanece em vocês, faz com que vocês não precisem que fiquem ensinando o tempo todo, porque vocês aprendem do próprio Deus. Sabe que esse momento que nós estamos tendo como comunidade da fé é importante. Da palavra sendo exposta, da palavra sendo pregada. É importante quando você lê um livro cristão, um bom livro cristão, ouve uma pessoa pregando, é muito importante. Mas nada substitui o seu contato com as Escrituras. Nada substitui o seu devocional contínuo, a sua visão em primeira mão das Escrituras. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue julgar aquilo que é dito em nome de Deus. Então, permanecer vai te dar condições de distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. E para terminar, no versículo 28, ele diz, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Enquanto a nossa responsabilidade e a nossa segurança é de permanecer, João vai dizer que existem benefícios em permanecer. O primeiro é essa capacidade de discernir o certo do errado, de discernir o falso do verdadeiro. Em segundo lugar, no versículo 28, ele diz que vai nos dar segurança. Permanecer na palavra faz com que o nosso coração saiba que nós estamos salvos, independente dos sabores do momento, independente da inabalabilidade da nossa fé. Hoje eu estou muito crente. Hoje, se aparecer o capeta, eu saio com ele no braço, de tão crente que eu estou. Estou no óleo, estou cuspindo óleo. Mas tem dia e eu não quero levantar da cama. Tem dia que eu falo, não vou nem falar com Deus, que eu acho que vai dar o culpado. Vou nem mandar um zap para Deus, porque não vai ficar só o primeiro pontinho, ele não vai nem receber. Às vezes eu falo assim, hoje eu sou crente, hoje eu sou crente. Deixa vir aquela tentação diante de mim, eu vou matar no peito aqui, ó, dar 3 embaixadinhas, mandar para longe. Mas tem dia que você fala assim, meu Deus do céu, eu estou querendo matar uns 3. Senhor, me livra. Senhor, eu te peço que me dê controle, porque se o Senhor me der força, eu mato. Tem dia que está assim. E quando o nosso coração se sustenta no nosso desempenho, um dia a gente está salvo, outro dia a gente não está salvo. Um dia a gente ama a Deus, outro dia a gente não ama a Deus. Um dia a gente é recebido, outro dia a gente não é recebido. Mas quando nós permanecemos na palavra, se o nosso coração diz, você é um pecador que merece o inferno, você diz, sou mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e eu tenho livre acesso ao trono da graça. O diabo vai te chamar de fracassado, e você diz, não, eu sou vencedor. O diabo vai dizer, ninguém te ama, e você diz, o dono do universo, que chamou cada estrela pelo nome, conhece o meu nome, e me chama de filho. Quando nós permanecemos na Escritura, nós permanecemos de pé, nós temos segurança de que seremos recebidos por Cristo naquele grande dia. E por último ele diz no versículo 29, que aquele que permanece tem a sua vida moldada. Ele diz aí no versículo 29, e sabem que ele é justo. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aquele que permanece é nascido de Deus. Por isso, pratica a justiça. A verdadeira fé, a permanência na palavra,
um relacionamento com o Senhor, faz com que nós caminhemos na justiça, vivamos de maneira justa, vivamos na luz, vivamos amando aos outros. Assim nós podemos dizer: eu nasci de novo, eu nasci de novo, o Senhor tem me transformado. Às vezes eu preciso bater a poeira, pedir ajuda, pedir conselhos, confessar pecados, mas Jesus me transformou, eu já não sou quem eu era. Gosto muito dessa frase do grande reformador Martim Lutero. Ele diz: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. O Senhor tem nos transformado, e Ele fará isso até o dia de Cristo. Amém, queridos? E a ceia nos lembra exatamente disso. A ceia é esse memorial, o memorial da verdade, o memorial do Evangelho. Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, o que eu transmito para vocês é o que eu recebi. O ensino que eu passo para vocês é o ensino desde o princípio. E ao longo da história nós temos celebrado a ceia, assim como os nossos irmãos do passado celebravam, e assim como os nossos irmãos do futuro vão celebrar. A ceia é esse momento em que nós participamos comunitariamente da graça de Deus. É o eco das gerações. A ceia é esse momento, esse ato de permanência, de rememorar, de lembrar, de reafirmar. Mais uma vez nós lembramos, mais uma vez nós celebramos, mais uma vez nós nutrimos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, daquilo que os apóstolos receberam e transmitiram, a própria palavra do Senhor. A ceia é esse momento de discernir a nossa salvação, que aconteceu em Jesus, de examinar cada um a si mesmo, examinar o seu coração, rever os seus pecados, rever os motivos pelos quais Cristo foi crucificado em meu favor, e se lembrar que o acesso está aberto, porque Ele pagou a dívida que era minha. Por isso, que o Senhor nos dê a graça de desenvolvermos esse discernimento, esse pensamento crítico, essa visão correta, o julgar aquilo que é falado em nome de Deus. Em segundo, que possamos crescer nas verdades antigas, na leitura da palavra, no discipulado, na busca própria devocional. E por último, que possamos permanecer em Cristo diariamente, por meio da oração, por meio da busca, por meio da comunidade da fé, por meio de relacionamentos espirituais, por meio da confissão, por meio dos testemunhos, por meio da graça do Senhor, que flui de maneira direta e de maneira indireta, através do povo dele. Se você puder, coloque-se de pé em nome de Jesus.